Olá pessoal, eu sou o Dr. Bruno Menezes, estou aqui de volta, como tinha prometido, para a gente continuar falando sobre saúde. E dessa vez agora a gente vai falar sobre o Março Lilás, o mês que a gente comemora várias conquistas das mulheres, né? A gente comemora o Dia Internacional da Mulher no dia 8. E lembrando disso, o Ministério da Saúde adotou esse mês para a gente discutir e falar sobre dois cânceres, um dos mais comuns nesse gênero, no gênero da mulher, que é o câncer de colo retal e o câncer de colo de útero. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, na sua maioria das vezes, ele é provocado por um vírus, né? É o conhecido HPV. O HPV é um vírus que tem o nome de vírus papiloma humano. É um vírus que só dá nos seres humanos e ele tem esse poder de lesionar o colo do útero, que é uma região do colo, e se essa lesão for persistente, essas células podem ter uma modificação e pode surgir o câncer de colo do útero. Por isso que é tão importante a gente falar sobre ele, porque é um câncer que ele é praticamente 100% evitável, né? Se a gente fizer as medidas corretas, a gente consegue diagnosticá-lo cedo e a gente consegue ter a cura de 100% dele. Como que a gente tenta prevenir? Como que a gente tenta descobrir o mais cedo possível esse tipo de câncer? O método mais conhecido, mais usado é o Papa Nicolau, né? Que é o preventivo que as mulheres devem fazer periodicamente. Elas têm que começar mais ou menos aos 25 anos, após ter sua primeira relação sexual, e tem que fazer até os 64 anos. Esse é um método simples, relativamente simples, ele pode ser feito pelo médico, ele pode ser feito pela enfermeira, a coleta dele, né? E esse método ele vem buscar vestígios desse vírus nas células do útero. E esse vírus, a gente fala que ele é percussor do câncer, então geralmente quando ele está presente, ele pode fazer surgir o câncer. Não são todas as variantes desse vírus que provocam o câncer. Existem mais de 200 tipos de subtipos de variantes desse vírus. Os mais conhecidos, que são os oncogênicos, o que significa isso? Que tem a capacidade de provocar o câncer, são o número 16 e 18, né? Então, quando a gente faz essa prevenção periodicamente, a gente tem a chance de descobrir antes dessa lesão virar câncer, né? Ela é uma lesão pré-cancerígena. Se não for cuidada, não for diagnosticada, ela pode evoluir para uma lesão cancerígena. O HPV ele é considerado uma DST, uma doença sexualmente transmissível. E ela tem alguns fatores ligados aos costumes sexuais das pessoas que é diferente dos outros DST. Ela é um vírus que, mesmo com a camisinha, ela corre um risco de transmitir, né? Porque ele é altamente transmissível e a camisinha não é tão efetiva. Então, entra alguns fatores da vida sexual da pessoa muito importante. Por exemplo, as pessoas que começam a vida sexual muito cedo, isso aumenta a chance da pessoa adquirir esse tipo de câncer. As mulheres, né? A promiscuidade, né, que é um número grande de parceiros sexuais, isso também entra como fator de risco para as pessoas adquirirem esse vírus, né, e provocar essa lesão. Outros fatores também não sexuais entram, como sedentarismo, tabagismo, pode provocar, aumentar o risco da pessoa contrair esse vírus. Outra coisa, a imunidade da pessoa, se ela estiver baixa, aumenta o risco. Esse é um vírus que, na maioria das vezes que ele é contraído, eles não vai dar sintomas, a pessoa não vai ter verruga, não vai ter lesão, até porque a imunidade da pessoa, geralmente, ela dá conta, né, de eliminar esse vírus. Mas se a mulher estiver numa fase com a imunidade baixa, ela pode ter essas lesões e evoluir para câncer. Uma coisa muito interessante da gente falar, o porquê que é tão interessante a gente fazer essa prevenção, fazer esse Papa Nicolau periodicamente, é que esse câncer, antes de chegar à sua lesão final, que é uma lesão cancerígena, ele pode demorar de 10, 20 até 30 anos para ele virar câncer. Então a gente tem um tempo bem grande para tentar descobrir. Então é muito importante ser feito esse Papa Nicolau periodicamente, porque ele tem essa chance de descobrir antes dessa lesão virar uma lesão cancerígena e fazer o tratamento. Quando a mulher faz essa coleta desse Papa Nicolau, que geralmente é feito nas unidades básicas, aqui no nosso município a gente oferece esse serviço, existem várias enfermeiras que coletam esse tipo de material,
manda para o laboratório e vem o resultado. Quando vem o resultado, pode ser apresentado por enfermeiro ou para o médico. Dependendo do resultado, o profissional de saúde vai fazer alguma conduta, né? Como, por exemplo, repetir o exame, como, por exemplo, mandar repetir depois de 6 meses ou encaminhar para um especialista, para esse especialista fazer o estadiamento da doença, né? Que seria uma coisa assim que a gente está suspeitando mais, que é uma lesão cancerígena, aí seria mandada para o especialista pode pedir uma biópsia, pode pedir uma tomografia, para tentar estadiar essa lesão e ver se ela é cancerígena mesmo. Bom, esse vírus ele tem a capacidade de provocar verrugas, né? Geralmente ele pode aparecer na região genital, na região anal ou na região oral, que são exatamente as partes que entram em contato na hora da relação sexual. Essa verruga, ela é bem característica. Um médico, um enfermeiro, ele tem a capacidade de identificar se é uma verruga mesmo do HPV ou se é uma verruga vulgar, né? Porque existem outros tipos de verruga que não tem nada a ver com o vírus, né? Que a gente sabe que existe a conhecida verruga vulgar. Então, se a pessoa está em dúvida, geralmente é bom procurar um profissional para fazer esse diagnóstico. Essa questão da verruga, geralmente, já aparece numa fase tardia. Então, eu volto a dizer, é importantíssimo fazer o Papa Nicolau para descobrir esse vírus antes de aparecer sintomas. Outra coisa muito interessante de dizer é que os sintomas, ele existe, só que ele existe numa fase tardia. Quando a pessoa começa a sentir sintomas, que eu vou dizer aqui agora, geralmente já se passou algum tempo e esse câncer ele já pode estar até avançado. Alguns sintomas bem típicos de câncer de colo do útero é sangramento irregular, sangramento fora da menstruação, sangramento excessivo, a pessoa sangrar mais do que o normal no seu ciclo menstrual, dor hipogástrica, que é a conhecida dor no pé da barriga, dor na relação sexual e e sangramento na relação sexual. Esses são alguns sintomas que podem aparecer se a pessoa já tiver uma lesão cancerígena, né? Só que eu volto a dizer, esses sintomas são em fase tardia. Quando a pessoa sente esses sintomas, geralmente já está avançado o câncer. Então, o que a gente mais tem que lembrar nesse Março Lilás, né, quando a gente fala sobre esse assunto, é o Papa Nicolau, é a prevenção. O Ministério da Saúde ele fala pra gente que as 2 primeiras coletas, quando a mulher começa a coletar, que seja anualmente, ou seja, as 2 primeiras coletas seja feita em 2 anos. Se nessas 2 primeiras coletas vierem resultados bons, resultados negativos, a gente pode coletar a cada 3 anos. Só que depende do resultado. Como eu disse, dependendo do resultado, a gente pode encaminhar para o especialista, a gente pode pedir para repetir o exame, ou a gente pode pedir para repetir em 6 meses. Vai depender muito do resultado. Então, eu acho que a mensagem mais importante desse vídeo, é mais importante do que a gente entender o vírus, o câncer, é a prevenção. Porque é um câncer que a gente pode evitar quase 100%. Faça seu Papa Nicolau periodicamente, vá ao médico, vá ao ginecologista, faça sua consulta com o enfermeiro, sempre vá na unidade básica. Então, não precisa ficar doente para buscar a unidade básica. A unidade básica é uma unidade que a gente trabalha com prevenção de doença, antes da pessoa ficar doente. Então, eu acho que a coisa mais importante aqui é isso, é levar isso na cabeça, que é um câncer quase 100% evitável, ninguém precisa morrer por causa dessa enfermidade. Lembrando que como é um vírus, ele também pode ser prevenido com vacina, né? Existe a vacina já contra o HPV, que ela pode ser aplicada tanto em homens quanto em mulheres. Em mulheres é indicado você aplicar mais ou menos de 9 a 14 anos. É importante a gente aplicar essa vacina antes deles começarem a ter relação sexual, porque essa vacina a gente tenta proteger para a pessoa não contrair o vírus, para o vírus não fazer a lesão cancerígena. Tanto a mulher pode tomar essa vacina dos 9 aos 14 anos, como os homens também podem tomar, dos 11 aos 14 anos, tá bom? A gente vai ficando por aqui hoje. A gente volta ainda nesse mês de março para falar sobre o câncer de colo retal, né, que é um outro tipo de câncer que pega o sistema digestivo da mulher, e vai ser bem legal. Continua acompanhando a gente, compartilha esse vídeo, eu agradeço muito por quem está compartilhando, eu estou recebendo bastante mensagem de apoio, e como eu disse, a gente vai fazer de tudo para continuar
esse projeto, né? Quero aqui agradecer de novo à Prefeitura de Buritis, em nome de todos os profissionais que estão envolvidos nisso daqui, não sou só eu, são várias pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Muito obrigado mesmo e pode contar comigo sempre.